as prescrições e conhecer ao Senhor sem buscar Ele. E nós entendemos a necessidade de caminhar com o Senhor quando nós temos a graça de quando temos Jesus com a possibilidade de caminhar olhando para a cruz de Jesus. O versículo de número 2, ele fala que nós vamos guardar a palavra do Senhor no coração. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso entendimento. É preciso buscar ao Senhor. É preciso temer ao Senhor através da sua palavra. Nós temos a graça de Jesus revelada através da sua palavra. O versículo fala que feliz é aqueles que guardam. Meus irmãos, e isso nos mostra que apesar das situações e apesar das dificuldades que passamos, a nossa alegria, ela deve estar na palavra do Senhor. Ela deve estar em meditar no Senhor. É o que o salmista nos afirma, é o que nós lemos no 128. Bem-aventurados são aqueles que andam no caminho do Senhor. O versículo 1 e 2 faz questão de falar isso, de frisar isso. Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. A felicidade de vocês está em caminhar olhando para a palavra do Senhor, olhando para o próprio Deus, olhando para Jesus, que é o Verbo de Deus. O versículo de número 3, meus irmãos, nós observamos o seguinte: ele caminha ainda pegando uma carona no verso de número 2 e deixa bem claro que quando nós buscamos ao Senhor, como está dizendo no versículo de número 2, quando buscamos Ele de todo o coração, quando nós desfrutamos dessa palavra de todo o coração, Ele exige um respeito pela palavra. E não adianta buscar de qualquer forma, não adianta buscar ao Senhor de qualquer maneira. Uma das coisas que tem acontecido, infelizmente, é que a luta hoje das nossas vidas mudou. E antes a luta do mundo e do diabo contra os crentes era a seguinte: Deus não existe. Deus não existe. Esse negócio de Deus é coisa de história. A luta mudou. Não. A luta agora do mundo e do diabo não é mais falar que Deus não existe. A luta agora do diabo e do mundo para nós, crentes no Senhor Jesus, é mostrar que sim, Deus existe, mas você não precisa levar Ele a sério. Você pode muito bem só curtir Deus de vez em quando. Quantas vezes nós temos visto, meus irmãos, pessoas que têm flertado com o mundo e com Deus, pessoas que têm brincado com as coisas do eterno. A gente tem visto a obra do Senhor e nesse tempo de quarentena, quantas vezes nós desfrutamos da presença do Senhor dentro dos nossos lares através da palavra, mas quantos outros, meus irmãos, tá no domingo assistindo uma live do culto e na segunda-feira reúne os amigos para beber dentro das suas casas, para ter práticas erradas. Não tem nada não, dá pra gente caminhar nos dois mundos. Não, a palavra do Senhor fala que não tem como servir a dois senhores. E nós observamos isso, meus irmãos, que as pessoas às vezes quando leem o versículo 2, o finalzinho, não têm buscado o Senhor de todo o coração. E aí eles praticam a iniquidade, como diz no verso de número 3. Eles caem na prática da iniquidade, porque eles andam num caminho dúbio, paralelo. Eles caminham em dois extremos. Eles têm aquele crente girafa que o corpo está dentro da igreja, a cabeça está do lado de fora. E nós observamos que isso traz prejuízo. E aí o salmista fala para nós: bem-aventurados que guardam a palavra, que buscam o Senhor de todo o coração, porque por conta dessa busca na palavra, eles não praticam a iniquidade e eles andam no caminho do Senhor. Eles andam no caminho por conta de estar sempre com a palavra sendo renovada no coração e na mente dele. Eles não brincam com a palavra, eles não brincam com o Deus da palavra. Eles levam o Senhor a sério. Nesse tempo de quarentena, o que nós precisamos, meus irmãos, é levar o Senhor a sério, dia após dia.
Nós precisamos continuar buscando ao Senhor dia após dia. É isso que nós precisamos. É levar ao Senhor a sério. É ter essa certeza de que quando lermos o versículo de número 3, quando nós guardamos essa palavra, nós andamos em conformidade com a palavra. E sabe o que é que isso nos indica, meus irmãos? Que andar em conformidade com a palavra do Senhor é um desafio para mim, é um desafio para você. Andar em conformidade com a palavra é difícil, meus irmãos, porque não é usar a palavra apenas quando a gente quer, como uma caixinha de amuleto, uma caixinha de promessa. Ah, o versículo tal é bom para essa ocasião, o versículo aquele outro é bom para aquela outra ocasião. Não, não é só isso, não. Às vezes nós temos descartado alguns versos da Bíblia quando bate em cima do pecado. Pecado meu, pecado seu. A iniquidade que é minha e sua. Como nós cantamos aqui, aquele que sonda os nossos corações, que conhece a gente. Ele conhece você, ele conhece as suas falhas, porque ele conhece as minhas também. Eu tenho falha, meus irmãos. Eu tenho falha e as minhas falhas me fazem lutar continuamente para gravar a palavra do Senhor, para evitar de pecar, como diz no verso de número 11 do mesmo Salmo 119. O versículo de número 3 nos revela grandes verdades. Os versículos de número 3 fala que aqueles que andam fora do caminho do Senhor, eles vão cair, eles vão pecar, eles vão cair na iniquidade. Então, meus irmãos, não se afaste do Senhor. Você, meu amigo, que está ouvindo agora, às vezes está longe do Senhor, volte ao coração, seu coração ao Pai, volte para a casa do Pai. Você necessita estar na presença de Deus, você precisa de novo estar buscando a palavra do Senhor que renova as nossas vidas. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade de caminhar para longe do Senhor, às vezes dar passos na iniquidade, mas o meu desafio para você é: chegou a hora de voltar para a palavra, de caminhar olhando para a cruz de Jesus. Mas continuando, nós percebemos no verso de número 4, que diz o seguinte: tu, Senhor, ordenastes. Foi o próprio Deus que ordenou, meus irmãos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que nós cumpramos à risca. E cumprir à risca os mandamentos do Senhor é levar ele a sério. E o que isso significa para nós? Que nós precisamos de uma vida de obediência. Para levar a palavra do Senhor a sério é preciso obediência. E obedecer em todos os momentos. Obedecer em todas as situações. Em todas as circunstâncias. Nós precisamos disso. Nós precisamos de obediência ao Senhor. Nós precisamos de caminhar. A Bíblia tem falado. Uma pergunta para você, meus irmãos, eu quero fazer nessa tarde. Você sabe o que é certo? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de levar Deus a sério? Provavelmente sabe, porque eu sei e provavelmente você também sabe. Agora a pergunta é: por que a gente desvia? Sabe por quê, meus irmãos, que nós nos desviamos? É porque às vezes a gente não quer levar a palavra de Deus à risca, a sério. A gente acha que a gente consegue dar um jeitinho de observar a palavra, como diz aqui no versículo de número 4, e sabendo que foi ele que ordenou os mandamentos, e nós não queremos cumprir à risca esse mandamento. A gente quer cumprir parcialmente a Bíblia. O salmista aqui no 119, verso 4, ele fala para nós: foi o Senhor que ordenou, foi o Senhor que escreveu. E por conta disso, nós vamos cumprir a risca. Não foi o pastor Daniel, não foi o presbítero Carlos, o presbítero Edilson, o presbítero Ari, não. Não foi o nosso amado irmão Macedo, não. Porque se fosse qualquer um desses homens, a palavra poderia ser de dúvida. Mas quando nós observamos que quem escreveu essa palavra foi o Deus que não erra, o Deus inerrante, aquele que é fiel nele mesmo, aí nós observamos, meus irmãos, que é preciso cumprir, como diz os mais antigos, tintim por tintim do que ele nos ordenou. E às vezes nós não cumprimos. Às vezes, sabe o que nós temos feito? Criado atalhos.
procurado outras direções, e isso nos faz afastar da palavra, nos faz afastar do caminho. Sabe o que o verso 105 fala? Às vezes nós não temos a luz para iluminar os nossos caminhos e aí nós nos desviamos desse caminho. Porque a luz é a palavra do Senhor que clareia, que nos orienta, que é farol para as nossas vidas. Nós precisamos levar a sério, levar à risca, como o salmista diz aqui no versículo de número 4. Nós precisamos caminhar em retidão com o que nós aprendemos e temos ouvido e visto na palavra do Senhor. O versículo seguinte, que é o versículo de número 5, meus irmãos, o salmista faz um pedido ao Senhor. Ele fala: Senhor, tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Sabe por quê? Porque o salmista, como homem, ele se conhece. E ele sabe que existe a chance dele cair. A chance de, como pecador, ele se afastar do Senhor. A palavra do Senhor é para mim, pecador. É para você, que também é pecador. E nós sabemos das nossas dificuldades. Você sabe dos seus pecados. Você sabe das armadilhas que o diabo tem feito para você e para mim. Você sabe o que no mundo te atrai e o que eu também sei que me atrai. E nós temos que lutar contra isso dia após dia, manhã após manhã. Nós precisamos de lutar contra isso. E aí o salmista fala para nós aqui no versículo de número 5. Senhor, tomara que os meus passos permaneçam firmes. Senhor, o Senhor sabe do meu coração e eu preciso caminhar em retidão. Eu preciso caminhar com firmeza, olhando para a tua palavra, olhando para os teus preceitos, para as tuas instruções. Você sabe, meus irmãos, e eu também sei, e o salmista aqui sabia, que nós, para caminhar em retidão, precisamos observar a palavra. Nós precisamos observar o que a Bíblia nos diz. Nós temos a possibilidade de caminhar olhando para Jesus. Como é bom a gente ter a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Ter a certeza que o Senhor tem nos amparado. É muito bom a gente observar, meus irmãos, essa palavra que nos enriquece. Observar que o caminho, o qual o autor fala aqui no verso de número 5, que o caminho dos homens, ele não está firmado na justiça dos homens, ele está firmado na justiça do próprio Deus. E quando nós temos Deus como nosso juiz, aquele que nos fala a respeito da lei, que nos mostra a lei, e por conta dele ser aquele que mostra a lei, nós podemos confiar. Ele é o motivo da nossa alegria, como inicia o Salmo. Nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, porque observamos a palavra do Senhor. Caminhando para o versículo de número 6, meus irmãos. Então eu não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Nós não teremos mais do que nos envergonhar quando nós considerar o mandamento do Senhor como um todo. Não apenas parcial, mas como um todo. Observar todo o mandamento do Senhor. Aí nós não teremos do que nos envergonhar. Porque às vezes, meus irmãos, a gente tem lutado com o Evangelho. Não a favor do Evangelho, mas contra o Evangelho de Jesus através da sua palavra. Às vezes o motivo de escândalo do Evangelho sou eu, é você. O livro que as pessoas leem na rua, no serviço, na escola, é você. E quando você se levanta lá e fala, não, eu vou à igreja. E às vezes alguns vão perguntar assim, mas como que você vai à igreja? Você não observa a palavra? E o salmista está falando isso, porque isso já acontecia. Meus irmãos, o povo de Deus é observado. O povo de Deus, ele é referência. Você já prestou atenção, meus irmãos, que nesse tempo difícil o qual temos passado, boa parte dos crentes recebe, ora por mim. Ou eu estou com fulano,
enfermo, ora por ele. Nós somos fonte de esperança, meus irmãos. Mas não é porque o pastor Daniel é bom, não. Não é porque o irmão tal, ou o irmão ciclano ou beltrano é bom, não. É porque o nosso Deus, o Deus ao qual servimos, ele é bom. E ele que é a referência em nós. Nós somos apenas espelho. Refletimos apenas Jesus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos refletir Jesus como um todo. Nós precisamos refletir a palavra de Deus como um todo. E a palavra de Deus, ela nos afirma, ela nos indica o caminho o qual devemos andar. Olhando para isso, o salmista fala: eu não tenho do que me envergonhar. E ele continua dizendo: Senhor, eu vou agradecer, eu vou render graças com a integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Nós devemos agradecer ao Senhor quando a palavra do Senhor que transforma, que muda, fizer diferença nas nossas vidas. Porque ela fez, ela faz e ela continuará fazendo diferença nas nossas vidas. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo agora, mas eu sei que a palavra do Senhor fez diferença na sua vida. Ela pode fazer diferença na sua vida, mas para isso você tem que entender espiritualmente que a palavra desse Deus faz, muda, transforma vidas. É através da palavra de Jesus que nós percebemos isso. Mas é necessário ter uma compreensão espiritual, porque a palavra por ela mesma, e me entendam, meus irmãos, eu não estou falando que a palavra não muda, não, mas por apenas ter conhecimento da palavra, isso não gera transformação. Porque senão todas as pessoas que lessem a Bíblia seriam salvos. É preciso ter um entendimento espiritual dessa palavra. Porque a palavra de Deus, que traz alegria, que traz graça e integridade ao coração daqueles que levam esse reto juízo a sério, ela é motivo de gratidão, de alegria. Mas para o ímpio, a palavra do Senhor é juízo. Você teve a possibilidade e não obedeceu. Por conta disso, nós teremos que prestar conta com o nosso Deus. Nós teremos que prestar conta com o nosso Senhor. Eu, como servo do Senhor, estarei diante dele no juízo e serei justificado pelo sangue de Jesus. Não pelos meus atos, mas pelo sacrifício de Jesus. Mas e aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador? Será juízo para eles, meus irmãos. E eles não tiveram a compreensão de que só através de Jesus, só através da palavra, do verbo, é que existe mudança. E o último versículo, que é o verso de número 8, ele fala assim: Senhor, eu cumprirei os teus decretos. E ele clama: não me desampare jamais. Triste, meus irmãos, é a gente observar que Deus está longe. Mesmo nós sabendo que ele não pode estar longe, ele é um Deus de longe, é um Deus de perto. Se eu vou para o cume da montanha, ele estará lá, no mais profundo abismo, ele estará lá. Mas tem hora que eu e você, nós achamos que Deus está longe, e isso traz uma aflição ao nosso coração. E o salmista que sabe, fala assim: Senhor, não se afaste de mim, não me abandone jamais. Difícil, meus irmãos, difícil é nós entendermos que quando Deus está caminhando próximo, nós às vezes desfrutamos da presença e da paz que existe nele, mas quando nós achamos que ele está longe, nós sentimos uma aflição no coração, um aperto. Então, meus irmãos, caminhe perto de Jesus, caminhe perto da palavra. Você que me ouve agora, se está longe, afastado do Senhor, volte a caminhar perto desse Pai. Porque não tem como fugir da graça que alcança os nossos corações. Nós observamos a palavra, nós observamos isso. Não existe nada tão ruim quanto sentir-se abandonado pelo Senhor. Por isso o salmista fala: Senhor, não me abandone. E aí, meus irmãos, eu faço um paralelo com o Salmo 23.
Mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Lembra do que o pastor falou. Você não estará sozinho, eu estarei com você. Eu estarei com você no vale da sombra da morte. No momento de dificuldade, eu estarei com você. O salmista fala, pede isso. Nós precisamos caminhar perto do Senhor, então, Senhor, não nos abandone. Eu quero concluir, meus irmãos, com esse pedido. Senhor, não nos abandone. Mas quero fazer um pedido a você. Não abandone o Senhor também. Não abandone o Deus da vida. O Deus que traz graça às nossas vidas. Muitas pessoas se enganam achando que louvar a Deus, meus irmãos, é apenas cantar 2 ou 3 músicas de crente, músicas que aprendeu na igreja, saber 1 ou 2 versículos, saber 2 ou 3 histórias da Bíblia. Tá bom, não. Deus é preciso ser levado a sério. É como o verso nos diz aqui, o verso de número 4. Senhor, nós queremos cumprir à risca a Tua palavra. Leve o Senhor a sério. Se nós podemos intitular essa mensagem de hoje, é a palavra da obediência. É a verdade da obediência, é o benefício da obediência. E quando nós obedecemos a palavra, nós somos bem-aventurados. Quando nós cumprimos a risca, nós somos bem-aventurados. Quando nós guardamos a palavra, nós somos bem-aventurados. Quando nós rendemos graças por conta da palavra, nós somos felizes. E quando cumprimos os mandamentos do Senhor, nós somos bem-aventurados em saber que Ele não nos desampara jamais. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus cuide das nossas vidas nessa tarde. Curva a sua cabeça, por favor, e vamos orar. Senhor, diante do Teu nome, diante da Tua palavra, nós estamos aqui nessa tarde, Deus, sabendo que felizes, bem-aventurados são aqueles que levam a Tua palavra a sério. Nós estamos aqui para cumprir à risca o que o Senhor nos mandou. Sabemos da dificuldade, da luta contra a carne, da luta contra o diabo, da luta contra o mundo, mas nós queremos cumprir a Tua palavra em obediência ao Senhor, porque foi o Senhor que a escreveu. Senhor, tem misericórdia de nós. Peço que o Senhor nos leve, Deus, a caminhar mais próximo de Ti, dia após dia. Que venhamos, Deus, sentir abraçados, amparados pelo Senhor, e que por conta da Tua palavra, o abandono não passe e não ventile nas nossas mentes, porque sabemos que o Deus da palavra jamais nos abandonará. Graças damos ao Senhor por isso. Peço que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus amados irmãos. Nos dê a possibilidade de caminhar olhando para Jesus. Guarda, Pai, a cada um de nós. É o que pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar de novo aqui as minhas, né? Hoje é as meninas do louvor, né? Vocês estão escutando a vozinha do Davi? Lucas, traz o Davi aqui para os irmãos verem o Davi. Ali é o Davi. Olha aqui, gente. Menino Davi, aniversariante da semana passada. Ó, membro aí junto com o Lucas Suede, né, que fez aniversário. Faz aniversário hoje, ó. Lucas, você entrou depois, mas nós começamos cantando um hino em homenagem a você, viu? Hino, salmos e hino. E para fechar o culto, nós vamos fazer o quê? Cantar um hino também, viu? Então vamos concluir cantando ao Senhor, sabendo que Ele é o motivo da nossa alegria. Através da palavra dEle, nós temos a possibilidade. E sabemos que as obras dEle são infindáveis para nós. Tá bom? Tuas obras te coroam. Tá bom? Essa mesma, Luan? É? Ou era outra? Não, vai essa mesmo. Tuas obras te coroam como a
nos abençoe, que essa graça que nos alegra como peregrinos nessa terra, que nos faça olhar para a cruz de Jesus, sabendo que é Ele que cuida da gente, a palavra dele que nos fortalece, que nos anima, sabendo que é Ele que nos dá a graça. Eu quero concluir o nosso culto, né, orando pela vida do Lucas em gratidão, né, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida, por alguns irmãos que estão conosco, vindo aqui a presença do pastor Giovanni, presidente da região aqui com a gente. Obrigado, viu, chefe? Que Deus abençoe a vida do senhor. Eu sei que já já o senhor corre para fazer o culto aí na Bethesda. Que Deus abençoe o senhor, viu? Quero agradecer os irmãos pelo cuidado, né, e a dedicação de separar esse momento, né, para cultuar ao Senhor. Eu quero agradecer a você, viu? Muito, muito obrigado pelo cuidado e por levar a palavra de Deus à risca, como nós vimos hoje, levar ela a sério. Tá bom? Eu quero orar em gratidão ao Senhor e pela vida do Lucas, né, o aniversariante do dia. Que Deus nos abençoe e depois a gente vai encerrar, tá bom? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida do Lucas, mais um ano de vida que o Senhor concede a ele. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem exercido sobre a vida desse menino. Que o Senhor transforme ele, Deus, num servo fiel ao Senhor, como ele já tem se demonstrado. Que o Senhor abençoe a vida dele como filho, que ele obedeça, Deus, a vida dos seus pais. Abençoe a vida do irmão Edilson, da irmã Eucilane, convívio dele com seus irmãos, que a graça de Jesus alcance ele. Lembramos de outros irmãos também, Deus, que têm passado por momentos difíceis dentro dos seus lares, abençoando, Deus, os irmãos mais velhos da nossa igreja, que o Senhor proteja eles, que o Senhor proteja, livre eles dessas enfermidades. Temos, Deus, esse hospital, que o Senhor livre as tuas filhas, Deus, proteja elas do mal. Graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor tem protegido a nossa igreja. Guarda, Deus, a cada um de nós e nos abençoe. No nome poderoso de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, viu, meus irmãos? Quero dar alguns avisos, né, para vocês. Na terça-feira, jovens, terça-feira, se você ainda não instalou o Zoom no seu celular, na terça-feira nós teremos Grupo Pequeno dos Jovens, através do Zoom, tá bom? O aplicativo. Vai lá no Grupo dos Jovens, que o Thiago já colocou junto com o Alice lá, o link para que vocês baixem esse aplicativo, para que na terça-feira a gente continue estudando o livro, né, que nós temos adotado para nós, tá bom? Então que Deus nos abençoe. Quarta-feira nós temos também a nossa reunião de costume, né? Então terça e quarta são os nossos próximos eventos, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde. E eu quero concluir isso daqui cantando de novo, né? Não, aquela daqui, ó, digno. E nós encerramos o nosso culto aqui. Bom, que Deus nos dê graça. Mais uma vez quero agradecer aos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Me falaram que deu um probleminha aí, né, durante a transmissão, tá? Mas eu acho que os irmãos do Instagram conseguiram pegar. Eu acho que o problema foi no Facebook, né? E nós vamos cantar, tá bom? Deus nos abençoe.